Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no 5º dia da 8ª de Páscoa. Os discípulos de Emaús voltam a Jerusalém para anunciar aos discípulos tudo aquilo que eles tinham vivido. Os discípulos reunidos em Jerusalém era símbolo das comunidades confusas e vacilantes. Tinham dificuldade em acreditar, pois a mensagem da ressurreição é realmente espantosa. Mas uma vez feita essa experiência, eles se transformam e se tornam testemunhas vivas do que sentiram, experimentaram e vivenciaram. Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, aonde encontraram os discípulos reunidos. Ali, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido no partir do pão. Os dois discípulos de Emaús, que foram tocados, que receberam a visita, foram anunciar. Foram anunciadores da Boa Nova. Eles que estavam a 10 quilômetros de Jerusalém, na casa de Cleofas, voltavam a Jerusalém para anunciar aos discípulos. Passaram pelas portas e encontraram os discípulos reunidos. Este é o nosso papel: receber Jesus e passar Jesus. Receber o Evangelho e passar o Evangelho. Sim, o Evangelho é uma experiência, é o próprio Cristo com quem nós nos encontramos, com quem nós, como diz o Padre Jonas, trombamos com Ele. Os discípulos de Emaús, após receberem esta visita, com um coração alargado, com um coração fervoroso, saíram e foram anunciar a experiência que eles tinham tido com o nosso Senhor. Eu e você também devemos anunciar, sermos anunciadores, proclamadores das boas novas, das maravilhas que Deus tem feito na minha e na sua vida. Assim como os discípulos de Emaús, devemos contar, e eles com muita alegria, naquele quarto fechado, naquela sala reunida, dá para imaginar a alegria dos dois contando: sim, nós vimos o Senhor, sim, Ele está vivo, sim, nós o reconhecemos o partir do pão. Nós também, com este mesmo coração abrasado, devemos ser anunciadores do Evangelho na nossa casa, na nossa família, no emprego que você possui, na escola, na faculdade. Aonde formos, devemos passar a experiência e o Evangelho que nós recebemos. Vamos ser anunciadores também como os discípulos de Emaús. Um grupo de derrotados, desesperançados e desunidos se transformam num grupo de discípulos corajosos e convictos, assumindo a tarefa de anunciar no seu nome a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. O Evangelho diz que os dois discípulos de Emaús ainda estavam contando a experiência de Jesus quando o próprio Jesus adentra na sala e diz: Shalom, a paz esteja convosco. Eles ficavam com medo, achando que era um espírito, e nosso Senhor para e diz: por que estáis preocupados? Por que ainda tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos, vede meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim. Um espírito não tem carne, um espírito não tem osso. Eles estavam maravilhados, como Maria Madalena esteve maravilhada quando pensou que era um jardineiro, este corpo glorioso de Jesus que fazia com que eles realmente não o reconhecessem no primeiro momento. Esse Jesus ressuscitado com o seu corpo glorioso pergunta aos discípulos sobre a fé. Pensem, os discípulos de Emaús estavam apenas contando para eles da experiência e eles ainda não acreditaram, mesmo vendo Jesus em carne e osso. Para comprovar a fé dos discípulos, Jesus então disse: tende alguma coisa para comer? Jesus come na frente deles. Jesus mostra também sua humanidade. Mostra que o mesmo Cristo que tinha passado com eles 3 anos estava ali diante deles. Fé. A fé de acreditar em nosso Senhor nos momentos difíceis.
A fé de acreditar no Evangelho, a fé de acreditar que o que nosso Senhor diz para nós é real, é verdadeiro. Os discípulos que viveram 3 anos com Jesus duvidaram. Quantas vezes nós também duvidamos das palavras de Deus? Nosso Senhor está dizendo para eles, mas eu contei para vocês, eu contei tudo que eu ia passar, eu fui ver o anúncio da paixão e mesmo assim vocês ainda não acreditam. Sim, a nossa humanidade, a nossa fraqueza humana que duvida do Senhor, que duvida das promessas do Senhor, que duvida das palavras do Senhor. Os discípulos eram homens, naquele momento, de pouca fé. Hoje, queremos nesta 8ª de Páscoa pedir a graça do dom da fé, a fé de acreditar, de tocar nesse Cristo glorioso. O Senhor disse, toque em mim, sou eu, toque na minha mão, toque nos meus pés, sou eu de carne e osso. Essa experiência de tocar no Cristo ressuscitado, o Cristo que muda a nossa vida. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Nos dias de hoje, quando cristãos estão abatidos, desanimados, cansados, que a presença de Jesus ressuscitado entre nós traga esperança, ânimo e força, para ser também suas testemunhas e seus instrumentos de paz. Paz que tanto este mundo necessita. Depois de aparecer aos discípulos, nosso Senhor pede a eles: sede testemunhas do que estáis vendo. Sim, o Senhor que aparece ressuscitado a Maria Madalena, às mulheres, aos discípulos de Emaús e agora aos apóstolos, pede que eles sejam testemunha. Quando nós estamos diante de um julgamento, alguém chama uma testemunha. Essa testemunha, que pode ser ocular ou presencial, diz do que viu, do que experienciou e do que sentiu naquela ocasião. Ser testemunha é anunciar, proclamar o que eles acabaram de ver. Os discípulos depois vão viver próximo da ascensão, esperando o Espírito Santo Paráclito, que daqui a pouco vai vir em Pentecostes, depois das 7 semanas do tempo pascal. Nós estamos adentrando neste momento. Eu e você somos frutos destas testemunhas, as testemunhas oculares que passaram a fé de pai para filho. Qual é a importância nas nossas famílias dos pais serem testemunhas das suas fés para os seus filhos? O pai e a mãe, que desde pequeno mostra ao filho que aos domingos se prepara para ir à Eucaristia. O pai e a mãe, que diz ao filho que vai à igreja confessar, que vai buscar o padre. O testemunho que é visto desde pequeno numa família, faz com que aquela família cresça cristã e aquilo se frutifique. Qual é a importância do nosso testemunho hoje? O testemunho nas nossas casas, nas nossas famílias, mas principalmente o testemunho que pode vir de um símbolo. O testemunho que pode ser de uma cruz, o testemunho que pode ser de um terço no bolso, o testemunho que pode ser de um sorriso, o testemunho do Evangelho, o Evangelho vivo e o Evangelho vivido. Este é o grande testemunho hoje que nós podemos dar ao mundo, um testemunho de vida, de coerência. Pedimos para Deus esta graça, a graça deste testemunho real e verdadeiro. Que pela intercessão dos apóstolos, eu e você possamos ser testemunhas do Evangelho, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site